começar aqui mais essa introdução diretamente aqui, ó, Praça Tiradentes, aqui, Museu da Inconfidência aqui atrás. Estou em Ouro Preto, Minas Gerais, uma das cidades, Vila Rica, né? Antigamente conhecida como Vila Rica. E hoje como Ouro Preto, uma das cidades que fazem parte do ciclo do ouro aqui do Brasil. E a gente vai aqui explorar e mostrar tudo como é que foi a nossa experiência aqui. Vamos lá? Começando a nossa visita então no Museu da Inconfidência, que é esse prédio belíssimo que está aqui atrás. Aqui já foi cadeia da cidade, já foi a prefeitura, já foi um monte de coisa, né? Foi construída, não foi na época do ciclo do ouro, parece que teve um governador que quis construir, mas essa parte aí vocês procuram aí, dá um Google que vocês vão achar. Aqui fica o Museu da Inconfidência, a entrada é gratuita, porém a gente não pode filmar lá dentro. Eu já ouvi falar experiências ruins, mas tem que vir aqui pra ver, pra dizer se é bom ou se é ruim, né? Afinal de contas, a opinião é cada um tem a sua, né não? Vamos ver se a gente consegue conhecer? Bom, não foi possível entrar porque lá no Museu da Inconfidência tá em reforma, então tá fechado. Mas não é nada não. Seguindo, segue roteiro e bora lá. Vamos conhecer agora a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, uma das 152 igrejas que tem aqui em Ouro Preto. Ah, detalhe, por que essas cidades históricas têm tantas igrejas, né? Porque, primeiro, tinha uma galera que era muito rica. Tô morta. Minha filha, ladeira. Tinha uma galera que era muito rica e cada galera se juntava na sua galera e fazia a sua irmandade. Então por isso que para cada irmandade praticamente tem uma igreja. Então por isso que tem tantas igrejas. Então, aqui ó, Igreja Nossa Senhora do Carmo. Aqui, uma das 152 milhões de igrejas que tem aqui. A chuva tá vindo bem truando assim, né? Vamos fazer uma visita aqui dentro. Daqui a gente vai tentar... Vou mostrar aí no roteiro, vou mostrar aí no vídeo, né? Qual é a próxima paradinha. Bom, e aqui, como tantas outras, tem muitas obras do Aleijadinho, mas e tem em todo canto, então vocês têm que dar um Google para procurar onde é que tá as obras dele, porque o homem era o Michelangelo do Brasil, do período colonial, né? Ele é o maior nome do barroco e do rococó brasileiro. Vamos lá conhecer? Toda a igreja é praticamente um museu, né? Assim, pelo menos aqui nessa região aqui do ciclo do ouro daqui de Minas Gerais. Gente, essa daqui, ela tem, ao invés de ter as obras de artes, né, que tem algumas igrejas que a gente já passou aqui, principalmente lá em Tiradentes, São João del Rei, tem umas pinturas, né? Aqui tem azulejos portugueses. Não, isso aqui. Olha aqui, uma autêntica namoradeira. Aqui fica a mocinha, aqui fica o boyzinho, conversando, aproveitando a vista, paquerando, jogando uma fofoquinha. Eu acredito que essa é a única igreja que a gente consegue subir e ter uma visão aqui, ó, pertinho do altar-mor.
muito legal de sempre estar conhecendo as igrejas é porque as próprias igrejas contam a história de um período e contam, é como se fosse um museu, porque tem tanta obra, tem tanta arte, e aqui não seria diferente, né? Então algumas dessas obras aqui são do Aleijadinho, aliás, eu acho que a região todinha tem obras do Aleijadinho, então cabe um Google para saber onde é que é, mas é muito bonito, uma riqueza de detalhes, é coisa mesmo assim de você ficar impressionado. Bom, e agora a gente está no Museu da Casa dos Cons. Aqui já foi casa de moeda, já foi residência, já foi prisão para os inconfidentes, enfim, já foi tanta coisa. Que, de novo, dá um Google aí para saber o que foi. Hoje funciona como museu, entrada gratuita. É um museu que conta um pouquinho sobre as moedas, né, do Brasil. E tem toda a parte aqui do mobiliário da casa. Vamos lá conhecer? É o mais lindo, viu? De fato, assim, e museu, né? Porque afinal de contas, muitos museus aqui que a gente entrou, museu, assim, era igreja, né? E é legal que o chão, de vai andando e vai fazendo aquele barulho, né? De antigo, um chão de madeira. Nossa, muito lindo. Olha aqui, ó, esse retrato aqui, essa pintura, Dona Maria Ana, da Áustria, foi esposa do Dom João V. É por causa dela que a cidade de Mariana se chama Mariana, porque era uma homenagem a ela, porque o nome dela é Maria Ana. Mariana. Parte aqui era a senzala, né? Aí o interessante é que não tem coisas falando sobre a escravidão, tem coisas falando sobre a mineração. Vai entender, né? Esse caminho que a gente está saindo aqui, a gente está saindo da senzala, onde era a senzala da casa. E aí lá tem um documentário, né, que fala um pouco sobre a história dos homens escravizados e como que tá mudando isso, né, nos museus. Mas assim, tem umas fotos de mineração. Era para lembrar, né, que afinal de contas todas essas grandes cidades históricas foram construídas pelos povos escravizados, né? Mas tudo bem. Vamos seguir. No KIF, lá em Belo Horizonte, que é o Museu de Quilombos e Favelas Urbanas, onde a gente está querendo repensar os museus de Ouro Preto. Então isso mostra que está tendo uma mudança de visão, principalmente quem lida com esses museus aqui em Ouro Preto, de que a gente precisa contar uma outra história. Precisa contar uma outra história daquelas pessoas que construíram tudo que está aqui. Porque a cidade de Ouro Preto, né, a parte, principalmente aquela parte central, onde você vê aquele casarinho bonito, todas aquelas construções ali arquitetonicamente muito belas, né, com muita arte, tudo ali tem a mão e o conhecimento dos povos africanos. Só que isso não é mostrado, não era mostrado.
E Praça Tiradentes é isso, é uma confusão de carro, é uma confusão de gente, os meninos correndo, os carros passando, o pessoal querendo bater foto, o povo na rua, o povo gritando, e é uma confusão, o povo tudo rodando, e é isso. Passou agora o carro do Street View do Google, registrando tudo, e é isso, né? É isso, Brasil muvuca, o povo no meio da rua, é isso aí, é isso aí. Praça Tiradentes, em Ouro Preto. Bem aqui no meio da Praça Tiradentes tem esse monumento aqui, ó. Aí, que tem um Tiradentes, né? Lá em cima. E tem uma plaquinha ali informando que foi aí onde ficou exposta a cabeça dele, né? Quando ele foi enforcado, decapitado, enfim. Aí ficou a cabeça dele exposta aí numa gaiola, para servir de exemplo, né, para as pessoas não se revoltarem contra a coroa portuguesa. Mas com 3 dias ela estava muito bem guardada, essa cabeça, ó, sumiu, desapareceu. Ninguém sabe para onde é que foi. Então é isso, né? Olha isso aqui, ó, no meio do povo, no meio da muvuca, no meio do povo, no meio da gente, e é isso, ó. Ai, meu Deus, olha pra mim. A câmera não quer olhar pra mim, mulher. Aqui é a igreja de São Francisco de Assis, aqui atrás, ó, vamos já mostrar ela de perto. Do outro lado, a feira de sabão, a muvuca truando, o ônibus passando, o povo correndo, os meninos no meio da rua, o povo gritando, todo mundo batendo foto. E é isso, minha filha, bora lá. Igreja São Francisco de Assis, olha aqui, mais uma das marcas registradas, obras, né, do Aleijadinho, de tantas outras igrejas que ele tem espalhado aqui pela região. A gente sabe disso porque ele deixou uma assinatura, como ele não podia assinar de fato a obra, não que ele fosse analfabeto, mas como ele não podia de fato assinar as obras dele, porque a igreja não permitia, a marca registrada que ele deixou foi, são 3 anjinhos assim, formando tipo um triângulo, os anjinhos com cabelinho caracolado, uma coisinha bem bonitinha assim. Então, é uma marca registrada aí do Aleijadinho. E agora numa parada que não era programada e chegamos em Mariana, menino, só um pulinho assim, ó, piquititinho, lá de Ouro Preto. A gente veio aqui fazer um negocinho, resolver um babado e aproveita e conhece um pouquinho do centro histórico, né, de Mariana. Menino, olha, uma chuva pegou a gente aqui, Ouro Preto, Mariana, a região todinha, né? E aí, Ouro Preto e Mariana fica muito pertinho. A gente veio resolver um babadinho aqui. Eu digo, não, isso é um sinal para viajante. A viajante vai conhecer um pouquinho do centro histórico de Mariana, sim, ela vai! Bem
aquela paradinha rápida em Mariana, a paradinha de sucesso. Estamos aqui na parte do Centro Histórico, também conhecido aí no Google como Pelourinho, tá? Que se vocês colocarem Centro Histórico no Google, vai dar em outro canto, experiência própria, tá? Coloca Pelourinho e aí tem aqui essas duas igrejas, que são as mais importantes assim, né? Mais cartões postais da cidade. O próprio Pelourinho e essa construção aqui atrás, ó, que pelo que eu pesquisei, já foi a prefeitura daqui de Blumenau, Blumenau é ótimo, porque eu ainda tô no vídeo de Blumenau. Essa construção aqui, ó, que pelo que eu pesquisei, já foi a prefeitura daqui de Mariana. Detalhe importante para me contar, Mariana foi a primeira capital do estado de Minas Gerais, ou seja, uma região muito rica, né, e que já foi capital do estado, né. Vai visitar, né, a Mina da Passagem, que fica em Mariana, pertinho aí entre Ouro Preto e Mariana, né, mas fica em Mariana. É uma mina, uma das maiores minas do Brasil, eu acho que é a maior mina do Brasil, com certeza. E de lá foram extraídas 35 toneladas de ouro, é uma mina muito importante aqui, como todas as outras, né, mas é uma mina muito grande. Que praticamente no subsolo lá dela, a gente viu, tem um caminho que você pode ir de Mariana a Ouro Preto, né, de tão grande que ela é. E a gente foi visitar, ela é a mina mais profunda também aqui da região, de tanto cavar, né, para fazer a mina, subir um lençol freático e lá tem um lago, e esse lago é um lago bem bonito, né, tem alguns mergulhadores profissionais que fazem o passeio lá, mas tem que ser um mergulhador já no nível bem avançado por conta da pressão da água, né? Então tem que ter muita experiência para fazer um mergulho por lá, né? E aí a gente vai conhecer essa mina e mostrar aqui um pouquinho aqui nesse vídeo. Bom, Fala da feirinha de Pedra Sabão. Eu falei ontem. Eu sei, mas só pode dizer que é do lado. Bom, continuando o roteiro, viemos na igreja de São Francisco de Assis, que é uma das igrejas, né, mais famosas daqui. Mas assim, já passamos por ela 2 vezes e está fechada. Na frente fica a Feira de Sabão, que são vários artesanatos, várias coisas feitas com pedra-sabão. A pedra-sabão é um tipo de pedra que ela é bem fácil de manusear, né? Mais fácil que o mármore. Então, por isso que é tão usada aí também no pessoal com artesanato. Aí a gente sai ali da frente, ali ó, não sei se eu vou conseguir, aí. Aqui é a igreja de São Francisco de Assis, vem nesse caminho aqui na lateral, aí a gente vai pro outro lado e segue para essa entradinha aqui, indo para Nossa Senhora da Conceição, que é onde está
É uma igreja assim que foi reformada recentemente, que está aberta aí para visitação, um pouco mais recente, e é onde ficam os restos mortais do Aleijadinho. Só para dizer que eu errei a informação, essa daqui não é a Nossa Senhora da Conceição, é a Nossa Senhora das Mercês. Nossa Senhora da Conceição é lá pro outro lado. Avisos importantes também. Adoro trazer avisos importantes porque eu sou pessoa informada. Todo esse roteiro que a gente está fazendo, estamos passando por algumas cidades históricas daqui de Minas Gerais. A gente está fazendo por conta própria. Nós somos o tipo de viajantes que viajam por conta própria. Então a gente alugou um carro. E tudo aqui é muito longe, minha gente. Dica número 1, quando for pegar um carro, se você for pegar um carro, né, para alugar, já inclui a lavagem. Porque o carro fica imundo, porque aqui tem muito barro, aquele barro vermelho, o carro fica sujo mesmo. E não se engane, tudo apesar de que você olha no Google Maps e é tudo, é perto e tal, 100 km, demora 3 horas, porque as estradas têm muita curva mesmo, então tem que ter cuidado com isso daí. Mas é a forma que a gente acha melhor de viajar dessa forma, né? Por conta própria, sem depender de ninguém, porque aí a gente faz o nosso horário, o nosso roteiro e a gente para onde quer e faz tudo onde quer. Preciso comentar uma coisa, eu como uma pessoa que sou gateira, tá? Gente, não encontramos gatos em nenhuma das cidades históricas que a gente passou, nem em Tiradentes, nem em Congonhas, São João del Rei, nada. Aqui em Ouro Preto também, zero. Mas muitos cachorros, né? Muitos doguinhos espalhados por aí e aparentemente muito bem cuidados, né? Aparentemente a população, apesar deles estarem na rua, aparentemente a população cuida, alimenta e tudo mais, então joinha aí pro pessoal. Agora sim no canto certo, hein, Brasil? Agora sim. Aqui, ó, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, essa daqui que tá aqui atrás. Graças a Deus parece que está aberta. Vamos dar uma olhadinha pra ver se a gente consegue fazer uma visita. E olha o que eu falei, mais doguinhos ali na calçada, na escada da igreja. Gente, Minas Gerais é o estado que abraçou os doguinhos. Gato não, mas doguinho, beleza. Olha que coisa mais linda, os doguinhos tudo no cochilo. Tudo tirando um cochilinho de tardezinha, né? Deu certo, Brasil, deu certo. Estou dentro da minha primeira igreja em Ouro Preto. Não que eu já tenha visitado 152 igrejas nessa viagem, né? Mas essa daqui é a igreja de ai, meu Deus, Nossa Senhora da Conceição. É aqui que estão os restos mortais do Aleijadinho. Tem um museuzinho, uma coisinha lá em homenagem para ele. E detalhe que a gente percebeu aqui é o seguinte: essa igreja, ela tem 8 altares nas laterais, com o altar-mor, né, seriam 9 altares, né, e a gente aprendeu nessas inúmeras visitas que as igrejas, elas têm 3 altares em cada lado, que são fazendo os 6 dias, né, da semana, que seria de segunda a sábado, e o altar-mor, que é o principal, representando o domingo. Mas por que, Brasil, que essa daqui tem 9 altares? Quem souber, bota nos comentários, ou então eu vou botar um Google aí pra mim saber dessa informação, porque eu sou uma pessoa curiosa gosta de saber das coisas. É por isso que na época do Brasil Colônia, essa região, Ouro Preto, se chamava Vila Rica. Gente, essa é a primeira igreja, ela é impactante, tem ouro demais, Brasil, que é isso? Nossa, uma riqueza assim, é até reflexiva, né? A gente fica pensando, poxa vida, né? Uau, é lindo, é maravilhoso, é belíssimo, é brilhante, é dourado, mas tem uma história, né? Tem uma história por trás.
Vou dizer. Não, peraí que tá muito na minha cara. Deixa eu baixar um pouquinho pra vocês me verem melhor. Olha ela aparecendo. Aí. Chamou a atenção porque a gente achava que a igreja onde tem os restos mortais do Aleijadinho não tem obras do Aleijadinho. Mas eu não sei, acho que eu encontrei uma. No teto tem o Santíssimo Sagrado e os 3 anjinhos, né? Cabelinho encaracolado, que era a marca registrada, né? Dele como artista. Bonitinho, eu vou mostrar aí. Momento fofoca e momento de provação. Peraí que tá passando uma moto. Ai! Droga! Momento fofoca e provação, porque eu tô subindo uma ladeira. Meu povo, o homem do tamanho da importância que foi o Aleijadinho, praticamente o Michelangelo brasileiro, tem uma... sei lá, eu não sei nem explicar. Aquilo era um túmulo? Mas na igreja, todo o assoalho da igreja são túmulos. Todo o assoalho da igreja são túmulos, mas assim, o cara era importante pra ter uma... sei lá, uma plaquinha, não tem nada com o nome dele, nada. Você tem noção, se a gente não tivesse perguntado, onde é que fica os restos mortais do Aleijadinho? Não tem nada indicando. A mulher foi e falou, não, é ali embaixo, aquela parte ali. Vocês olham ali naquela parte de baixo. Ai, gente, coitado. O homem da importância que foi, não tem uma estátua, não tem nada. Ai, decepcionei, viu? Agora sim, né, dentro da igreja de São Francisco de Assis, eu jurava, gente, que a gente nem ia conseguir entrar nessa igreja, porque a gente passou aqui 2 vezes e ela estava fechada. Mas a gente descobriu que ela fecha pro almoço, né? Aí a gente passou mais ou menos aí nesse horário de almoço, aí estava fechada, aí depois a gente descobriu que ela abria. Porque aqui é literalmente um museu, é uma igreja, claro, né, funciona como uma igreja, obviamente, é uma igreja católica como todas as outras que a gente viu por aqui, mas funciona também como um museu, né. Muitas das obras do Aleijadinho tá aqui, como tantas outras, e belíssima. Olha, isso aqui é legal, ó. As igrejas, tá vendo, ó? Tem várias obras de arte, principalmente aqui no altar-mor. Muitas das igrejas que a gente foi tem essas obras de arte. Então, acaba sendo um museu também, né? Aí conta a história do Brasil, mas também mostra essa parte artística. Quantos artistas não passaram por aqui para construir pintar, né? Fazer essas obras, então é bem legal. Aqui atrás da igreja de São Francisco de Assis tem como se fosse um pequeno museu, né? E com algumas obras de arte também, ó, arte sacra, obras de arte, mais obras de arte, né? E olha aqui, a foto enigmática que a gente vê em todos os livros de história. Quem é esse cara aqui? Esse aqui é o Aleijadinho. Bom, pelo menos é uma representação dele, né? E aqui tem uma plaquinha que está explicando que o Aleijadinho era... Ele nasceu aqui em Ouro Preto e também morreu aqui em Ouro Preto, né? Antônio Francisco Lisboa, o nome dele, mais conhecido por Aleijadinho, porque ele tinha uma fisionomia, ele tinha uma doença, parece, uma doença degenerativa, que até hoje não se sabe muito bem explicar que doença era essa, que foi meio que deformando o corpo dele.
E tá dizendo aqui que o artista levou 15 anos para poder conceber essa obra de acordo com os relatos, né, as pesquisas que ele fez, imaginando que o Aleijadinho tinha praticamente mais ou menos essa fisionomia aqui. Interessante, né? Passada, mas a igreja, essa igreja aqui, Igreja São Francisco de Assis, né? Tem até um prêmio, passada, tá aqui, ó. Uma das 7 maravilhas do mundo de origem portuguesa. Tá aqui o prêmio da igreja, meu amor. Tá pensando o quê? Tá aqui. Encerrar esse vídeo com a produção aqui do lado. Vem cá, produção, fica desse lado aqui pra ficar perto do microfone. Ai, não, ele fica procurando o meu rosto e não pega o rosto dele, ó. Então, roteiro concluído com sucesso, né? Afinal de contas, assim, aqui tem 152 milhões de igrejas, não dava para ir em todas as igrejas, é inviável, mas o tempinho que a gente passou foi muito proveitoso. Concluímos tudo, vimos tudo. O que achou de Ouro Preto? Excelente, excelente história, né? História, o Brasil viveu aqui, começou aqui, e é um pouquinho do que está nos livros, e a gente aqui tem contato com essa história. E tem que estar o quê? Tem que estar o quê? Preparado fisicamente para vir. Os morros não brincam não, tem morro. Só tem morro, muita ladeira, muita coisa e tem que vir preparado. Mesmo vindo de carro é difícil de encontrar estacionamento, mas aí quando você encontra estacionamento tem que ficar andando e é isso aí. Então para quem assistiu, muito obrigada, né? E até o próximo aí, né? Que a gente está sempre viajando, né? E é bom, né? É bom demais. É bom. Valeu!